Porque como a gente está com essa instabilidade no Instagram, nessas coisas, né? No WhatsApp também. Aí vamos dar um tempinho. Tá bom. Você tá... Tô com uma crise de coluna daquelas. Vixe, Maria! Pois é, querida. Por isso eu não fui pra sua aula. Ah, minha Nossa Senhora! Mas vai melhorar, se Deus quiser. Se Deus quiser. Já tá tomando remédio? Tô tomando remédio já. Aí não vai nem trabalhar, né? Tô indo trabalhar. Vixe! Aí não sei quem melhor. Mas eu disse, só pra fazer o básico. Eu não posso fazer muito esforço, não. É, porque senão força mais ainda. É. Aí, porque eu já também fui trabalhar. Tive que deixar a menina, o marido foi trabalhar e já sabe, né? Sim, sim, sim. Não chegou ninguém aí. Não, pois é, nem ninguém aqui, nem ninguém além de você pelo app. Aí não tem nem como a gente se comunicar com eles, porque, tipo, mandar link, porque o WhatsApp Pois é, mulher. não tá parado. O WhatsApp tá parado. Oh, meu Deus, oh, WhatsApp, cada trabalho. Pois é. Cheguei agora e agora. Qualquer coisa vai ser privada, a aula entre eu e tu e eu. Não, deixa eu em casa. Ó, chegou mais alguém. Quem foi? Maria Rosiane e Cristina. Cristina disse que não ia com perua? Então, entrou online. Sim. Boa Saudade. tarde, Maria Rosiane. Boa tarde, Cristina. Boa tarde. Eu tô dando só uns minutinhos para ver Certo. se alguém entra, tá? Só mais uns 2, 3 minutinhos. Coisa rápida. Passaram bem a semana? 30. 30. Peraí. Não. 2 minutos a gente começa. Só mais 2 minutinhos. Porque também ninguém chegou aqui, nem em sala. Só vocês conseguiram entrar. Para quando a gente começa a aula, ver se a gente começa a ver. Ó, tá vendo? Mais alguém chegando. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde, professora. Professora, sua internet caiu, aí eu vou aqui. Aqui Se a tá ruim internet, a internet. se a internet caiu o quê? A internet aqui tá horrível hoje. Não, a internet hoje, minha filha, para todo mundo, ela resolveu dar trabalho. Porque nem o nosso WhatsApp está funcionando.
Mas eu já botei a presença de vocês aqui. Joyce, Maria Cristina, Maria Rosiane, Jaqueline. Tá? Já botei a presença de todas as 4. E aí vamos partir da aula. Já esperei alguns minutinhos. Vou aqui compartilhar tela com vocês. E a gente vai começar, tá? Preciso hoje, mais do que nunca, da participação de todos, né? Afinal de contas, até agora, pelo menos até agora, somos apenas nós. Consegue enxergar o slide? Sim. Sim? Ótimo. Olha, hoje nós vamos ver capítulo 9 e capítulo 10, tá? Equipe multidisciplinar, o cuidador e a equipe multidisciplinar. E vamos também falar um pouquinho sobre comunicação, tá? Na aula passada, nós vimos legislações. Vimos a legislação do idoso e vimos também outros tipos de legislação, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Falamos também um pouquinho aí da Lei da Acessibilidade, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vimos que é de fundamental importância que o cuidador entenda sobre os estatutos, conheça esses estatutos. Pode entrar. Entrou, hein? Entrou Maria Rosiane, Maria Cristina, Jaqueline e Joyce. Tá, veio aqui se ajudando. Tá? É de suma importância que o cuidador entenda sobre essas legislações para poder saber quais são os direitos da pessoa que você cuida. E na aula de hoje vamos falar o que é uma equipe multidisciplinar. Vamos entender qual o papel do cuidador na equipe multidisciplinar, a importância da comunicação entre paciente e cuidador e como superar dificuldades de comunicação, tá bom? A primeira coisa que eu queria saber de vocês, meninas, é se vocês sabem o que é uma equipe multidisciplinar. Se vocês já ouviram falar, já ouviram essa expressão, ou se ouvindo ela, assim, equipe multidisciplinar, se vocês conseguem ter uma ideia do que se trata, do que é uma equipe multidisciplinar. E aí, o que vocês acham que é uma equipe multidisciplinar? Como? Eu ouvi falar, mas eu não ouvi Já ouviu falar, mas não lembram o que é. Beleza, mas quando vocês escutam aí multidisciplinar, o que vocês imaginam que seja? Não precisa ser certo, não. Tá? É só para vocês me dizerem mesmo o que vocês acham que é uma equipe multidisciplinar. Multidisciplinar. Só ouvindo essa palavra, vocês conseguem pensar em alguma coisa? várias equipes. Várias equipes. Jaqueline, quando você escuta essa palavra, você consegue pensar em quê? Jaqueline? Está aí? Jaqueline? Cristina? Alô, povo? Cristina saiu, Maria Rosiane. Não é? Fugiram. Ai, sei não, viu? Multi, vem de múltiplas. Como é, Joyce? Aqui
Maria tanto comigo e agora a senhora fica com a senhora. Não é isso? Ó, multi vem de múltiplas. Disciplinar de disciplina. Tá cortando, Joyce. Tá cortando. Tá passando só a senhora. Fala aqui no chat que tá cortando essa internet. Fala aqui para eu ler. Qual é a pergunta, professor? Qual a pergunta? O que você entende por equipe multidisciplinar? O que, que você acha que é uma equipe multidisciplinar? Está aparecendo a senhora no slide. É, porque eu não estou no slide não, Joyce. Eu não vou ter o slide ainda não, tá? Tá aqui mesmo. Tá em mim mesmo. Então, multi vem de múltiplas e disciplinares de disciplinas. Então, é uma equipe composta por múltiplas disciplinas, vamos dizer assim, né? Mas vamos entender melhor. Agora sim, Joyce, eu vou para o slide, tá? Vamos guardar aí. Qual a importância do cuidador dentro da equipe multidisciplinar? Vamos entender o que é a equipe multidisciplinar e aí a gente volta para responder essa questão, tá? Vamos entender a primeira coisa. A equipe multidisciplinar é formada por um grupo de profissionais de uma área. E esses profissionais trabalham juntos para chegar a um objetivo. Certo? Então, sempre que você tem vários profissionais de uma mesma área trabalhando juntos em prol de um mesmo objetivo, você tem uma equipe multidisciplinar. Só que a gente precisa entender que essa equipe multidisciplinar, ela pode se estabelecer, ela pode ser formada em qualquer área de atuação. Então, por exemplo, na área da gestão de empresas, nós podemos ter uma equipe multidisciplinar? Sim. E aí, por quais profissionais essa equipe seria formada? Por um contador, por um advogado, por um administrador, por um gestor de RH, por um psicólogo organizacional. Então, seriam vários profissionais da área da gestão empresarial trabalhando em prol do objetivo de fazer com que a empresa crescesse. E cada um desses membros domina uma área do conhecimento diferente. O contador lida com números, o gestor de RH lida com a contratação, com a demissão das pessoas, o administrador lida com as questões burocráticas, o advogado lida com as questões jurídicas. Cada um vai dominando uma área do conhecimento dentro da perspectiva da gestão da empresa. Porém, todos deixam à disposição seus conhecimentos. Vão fazendo contribuições dentro das suas áreas de atuação. E isso faz com que as ideias que se apresentam sejam mais amplas, que a resolução dos problemas elas sejam mais rápidas, mais fáceis, porque é cada um trazendo contribuições diferentes, contribuições pautadas dentro da sua visão. E aí, dentro da área da saúde, também existe uma equipe multidisciplinar, tá? E aí, a equipe multidisciplinar da área da saúde é formada por vários profissionais da área da saúde. E qual é o objetivo dessa equipe? Lembrem sempre, uma equipe multidisciplinar trabalha sempre em prol do mesmo objetivo, tá? E aí, qual é o objetivo dessa equipe multidisciplinar na área da saúde? O objetivo da equipe é a saúde do paciente. A saúde, o bem-estar, a qualidade de vida, a promoção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida deste paciente, tá? Só um instante, gente, deixa eu ver quem tá chegando aqui. Maria José.
Boa tarde. Ótimo. Olha só, Maria, eu vou dizer o que a gente está vendo hoje, tá? Hoje nós estamos estudando capítulo 9 e capítulo 10. Equipe multidisciplinar e comunicação. E aí nós estamos entendendo que a equipe multidisciplinar é uma equipe formada por vários profissionais da mesma área. E esses profissionais trabalham em prol de um mesmo objetivo. Todos trabalham juntos para alcançar este objetivo. Todos colocam à disposição os seus conhecimentos, as suas habilidades, para que juntos alcancem esse objetivo. E dentro da área da saúde não é diferente. Uma equipe multidisciplinar na área da saúde é formada por vários profissionais da área da saúde, que trabalham em prol de mesmo objetivo. E que objetivo é esse? Proporcionar saúde, qualidade de vida, bem-estar para este paciente, tá bom? Então, todos com as suas habilidades, conhecimentos, formação, vão proporcionando de diversas formas esse bem-estar, essa saúde, essa qualidade de vida para esse paciente. E aí o que acontece? Quando a gente trabalha com várias pessoas diferentes, a gente sabe que às vezes é muito complicado, porque cada um tem uma opinião diferente, tem uma visão diferente das coisas, mas quando a gente trabalha em equipe, a gente precisa ter harmonia dentro da equipe. E aí como é que a gente consegue manter essa harmonia dentro da equipe multidisciplinar? Como é que a gente consegue manter esse bom relacionamento entre profissionais dentro da equipe multidisciplinar? Através do respeito, da ética, da moral e da cooperação. Principalmente através da cooperação e da comunicação. A comunicação entre os membros da equipe multidisciplinar deve ser constante. Nós precisamos lembrar que não existe esse negócio de meu paciente, seu paciente, é nosso paciente. Nós estamos trabalhando juntos, unidos em prol da saúde, do bem-estar, da qualidade de vida do nosso paciente. O paciente é nosso. Então, a gente precisa estar se comunicando constantemente, se respeitando, cooperando, ajudando uns aos outros. Esse é o segredo do bom relacionamento dentro da equipe multidisciplinar. Pessoal, até agora ficou claro o que é uma equipe multidisciplinar para vocês? Ficou claro ou alguém ficou com dúvida? Joyce, Jaqueline, Maria José, Maria Rosiane, claro? Ficou. Minha gente, olha, vocês respondam. Viu? Vocês não me deixem falando sozinha, não, pelo amor de Deus. Tá certo. Eu entendi. Ótimo. Então vamos para frente. Por que essa equipe pode ser composta? Vejam bem. Aqui não estão todos os profissionais da área da saúde, né? Porque é profissional demais. Aqui eu coloquei alguns exemplos, tá certo? Não quer dizer que todas as equipes multidisciplinares da área da saúde vão ter todos esses profissionais. Só um momento. Boa tarde, Analice, seja bem-vinda. Olha só, Analice, hoje nós estamos vendo capítulo 9, capítulo 10, tá certo? Equipe multidisciplinar e comunicação. Acabamos de ver que a equipe multidisciplinar na área da saúde é formada por diversos profissionais da área da saúde. Profissionais que atuam em vários lugares diferentes, tá?
em várias especialidades diferentes. Mas todos esses profissionais trabalham em prol de um único objetivo. E que objetivo é esse? A promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida do paciente, tá? Vimos que não existe isso de meu paciente, seu paciente. O paciente é de todos os profissionais. Então, para que se tenha um bom relacionamento dentro da equipe multidisciplinar, é necessário trabalhar com respeito, cooperação, ética, tá certo? E aí agora a gente vai ver alguns exemplos de profissionais que podem formar a equipe multidisciplinar de um paciente, tá certo? Não necessariamente todos esses profissionais vão estar em todas as equipes multidisciplinares, tá bom? E aí, vamos lá. Médico, enfermeiro, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, cuidador, nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional. São alguns dos exemplos de profissionais que podem compor essa equipe multidisciplinar. Mas aí, como eu falei para vocês, que nem sempre todos esses profissionais vão estar dentro da equipe multidisciplinar. E o que é que vai definir isso? O que vai decidir quais profissionais vão compor essa equipe multidisciplinar? O que vocês acham? O que vocês acham que define quais profissionais vão estar dentro da equipe multidisciplinar de um determinado paciente? Boa pergunta, viu, galera? Esperando aí uma resposta de vocês. Bora lá! Uma O que você... É o que está projetado. O que vai decidir quais profissionais que vão compor a equipe multidisciplinar de um paciente? O que vocês acham que define essa equipe multidisciplinar? Diz assim, olha, na equipe do paciente, da Joyce, que é a nossa paciente, vai ter nutricionista, fono, psicólogo. Ela não vai precisar de um terapeuta ocupacional. O que vocês acham que diz quais profissionais vão estar dentro da equipe de um paciente? Professora, eu acho que é a necessidade do paciente. A necessidade do paciente. O pessoal aí concorda? Sim. Por que então vocês acham, já que vocês concordam aí com a Joyce, por que vocês acham que é a necessidade do paciente que define esses profissionais? Eu acho que tem que ser de acordo com a equipe, né? Como assim, de acordo com a equipe? Eu acho assim. Porque tem que ser de fato por meio da diversidade dos profissionais no ambiente de trabalho da empresa, se é capaz de atuar. Tinha outra pessoa que ia falar, pode falar. Tinha mais alguém que ia falar e acabou que falaram na mesma hora. Boa tarde, Bruna. Hoje nós estamos lendo capítulo 9 e capítulo 10, equipe multidisciplinar e comunicação. Vimos que a equipe multidisciplinar na área da saúde é formada por diversos profissionais de especialidades diferentes, tá? Vimos e eles trabalham em prol de um único objetivo, que é a promoção da saúde, bem-estar e qualidade de vida do paciente. Vimos alguns exemplos desses profissionais: médico, enfermeiro, cuidador, fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, enfim. E aí agora nós estávamos discutindo aqui o que define, o que decide
quais profissionais vão compor a equipe multidisciplinar de um determinado paciente. E aí falaram as necessidades do paciente. Exatamente. As necessidades do paciente, o tipo de patologia, o que é patologia? Doença. Tá? Então, o que vai decidir quais profissionais vão estar dentro da equipe multidisciplinar de um determinado paciente, de uma determinada pessoa, são as necessidades dela e o tipo de patologia, o tipo de doença que ela tem. Se eu tenho um paciente que ele é aí super saudável, ele está no peso ideal, não está acima do peso, ele não tem diabetes, ele não tem pressão alta, ele não tem intolerância à lactose, não tem glúten, intolerância a glúten, nenhum tipo de alergia alimentar. Eu vou precisar de um nutricionista dentro dessa equipe? Sim ou não? Não. Não, porque eu tenho um paciente super saudável. Mas se esse mesmo paciente apresenta dificuldades de andar, sofreu uma queda, e aí depois dessa queda ele ficou debilitado, não consegue mais andar, ficou aí com essa deficiência na parte motora do andar, eu vou precisar de um fisioterapeuta, sim ou não? Sim. Tá? Então, o que vai determinar quais profissionais compõem a equipe multidisciplinar é a necessidade do paciente, é o tipo da patologia, o tipo de doença. Vamos recordar um pouquinho aí a nossa primeira aula, a aula de cuidado. Nós vimos que na aula de cuidado, que para a gente oferecer um cuidado qualificado, a gente precisa descobrir primeiro a necessidade do paciente. Para a gente fornecer para ele um cuidado adequado, nós precisamos entender do que ele precisa. Então, para a gente montar uma equipe multidisciplinar adequada para esse paciente, nós precisamos entender o que ele precisa, o que ele tem. Cada equipe multidisciplinar vai ser diferente, porque cada paciente é único, cada paciente apresenta uma necessidade diferente, uma patologia diferente, tá? E aí, dentro dessa equipe multidisciplinar, como eu já disse para vocês, não existe essa questão de o paciente é meu, o paciente é seu, o paciente é nosso. Então, preste atenção a isso, tá certo? Se o paciente é nosso, então todas as decisões que irão ser tomadas relacionadas a ele, relacionadas ao tratamento dele, relacionadas à saúde, ao bem-estar, à qualidade de vida dele, todas essas decisões precisam ser tomadas em equipe. Todos os profissionais precisam estar envolvidos nessa decisão. E por que eu falo isso? Porque você está falando isso, professora, porque você está salientando isso, chamando tanta atenção da gente para isso. Porque a gente sabe que muitas vezes a área da saúde ela é meio hierarquizada. Os profissionais muitas vezes têm um pensamento meio errado e se acham melhor do que os outros. O médico se acha melhor que o enfermeiro se acha melhor que o técnico se acha melhor que o cuidador, e assim por diante. Não existe isso, tá certo? Não existe isso. Todos nós somos importantes dentro da equipe multidisciplinar. Todo profissional é importante dentro da equipe multidisciplinar. Todo profissional desempenha uma função diferente. E todas as funções são igualitariamente importantes. Se falta um profissional dentro da equipe multidisciplinar, o cuidado que a gente oferece para o paciente, ele não é completo. Ele é incompleto. Porque o cuidador está faltando, porque o psicólogo está faltando, porque o enfermeiro está faltando. Tá? E aí, por que eu estou salientando isso?
Porque muitas vezes vocês vão se deparar com esse tipo de profissional, que infelizmente não vai reconhecer a importância de vocês dentro da equipe. Mas vocês precisam lembrar disso. O paciente é nosso, o paciente é meu também. Eu preciso estar integrada do que acontece com ele. Eu preciso saber quais são os remédios que ele toma. Eu preciso saber o que o fisioterapeuta está fazendo. Porque sou eu que cuido dele a maior parte do tempo. Então, muitas vezes vocês vão precisar lembrar a esses profissionais que vocês são importantes e exigir mesmo esse espaço, tá? Então, as decisões são sempre tomadas em equipe para promover maior integração entre profissionais e diminuir a desigualdade entre profissionais da área. Deve existir respeito às áreas distintas, aos profissionais e às decisões tomadas. Como assim? Eu não posso dar uma opinião para o meu colega? Pode. Você tem muita informação na mão. Você, enquanto cuidador, tem muita informação na mão. Você pode dar uma opinião para o seu colega de outra área? Pode. Porém, lembre, respeite a decisão final dele. Tá certo? Lembre sempre disso. E aí, como é que de fato essa equipe é formada? Como é esse processo de formação desta equipe? Primeiro, o paciente vai passar por uma avaliação médica, tá? E o médico vai dizer o que ele tem, qual o tratamento ele precisa, e depois ele vai montar essa equipe. Então, o paciente passa pela avaliação médica, o médico vai dizer, olha, esse paciente precisa de cuidador, de psicólogo, de enfermeiro, de fisioterapeuta e de nutricionista. Ele vai reunir essa equipe de profissionais e aí vai sentar junto com elas, com essa equipe. E aí junto eles vão decidir qual é o melhor tratamento para o paciente. Depois que eles decidem qual é o melhor tratamento para o paciente, eles partem para a ação. Cada profissional vai executar o que é da sua responsabilidade. E aí sempre se comunicando, certo? Avaliação médica, formação da equipe, decisão sobre o tratamento, aplicação do tratamento, certo? Deu para entender direitinho? Eu entendi, professor. Ótimo. Entendi. Ótimo. Vou ficar sempre verificando aqui se vocês ainda estão aqui, porque se a internet cair, eu já fico sabendo. Não posso falar no áudio, tô gripada e a garganta tá rouca, não consigo falar. Ok, Bruna. Tranquilo. E aí vamos destrinchar melhor as funções desses profissionais, tá certo? O médico é aquele que ocupa-se da saúde. Então, diz respeito à prevenção, ao diagnóstico e ao tratamento. Ele é o líder da equipe. O enfermeiro é aquele que é responsável por distribuir as ordens que o médico diz, tá? É responsável pela distribuição e execução das ordens e da prescrição médica. O fisioterapeuta, ele realiza atividades de reabilitação e reintegração do paciente ao meio social. Como assim? Se você sofre um AVC e aí você perdeu a mobilidade de parte do seu corpo, se você sofreu um acidente e ficou ali acamado, ficou paraplégico, tá? Você precisa de um fisioterapeuta para te reabilitar, para te reinserir ao meio social. E aí a gente não pode confundir fisioterapeuta com terapeuta ocupacional, um TO, tá? Por quê? Porque o TO, ele busca ajudar o paciente a realizar atividades cotidianas, atividades ocupacionais, tá?
Como, por exemplo, escovar os dentes, pentear o cabelo, comer, vestir uma roupa, calçar uma sandália. Então, geralmente, são para pacientes que, por exemplo, meu pai, certo? Meu pai, vou dar um exemplo que eu estou vivenciando em casa. Meu pai, ele está com início de mal de Parkinson. Então, o mal de Parkinson já está afetando as mãos dele. Na verdade, no momento, apenas uma das mãos, que é a mão direita. E aí meu pai é destro. Então ele está tendo dificuldades de baixar o vidro do carro. Ele está tendo dificuldades de pegar a chave e botar na porta. Ele está tendo dificuldades de comer, de pegar o talher. Então agora meu pai iniciou um tratamento com o fisioterapeuta. Por que fisioterapeuta, professora? Porque além dessas dificuldades cotidianas, meu pai está apresentando dificuldade de marcha, dificuldade de andar, tá? Começando a apresentar essa dificuldade de andar. Então, o fisioterapeuta para isso, mas também o TO, para adaptar o cotidiano do meu pai, para adaptar o talher dele, para adaptar o jeito de calçar a sandália, ajudar ele a ter um cotidiano melhor, tá certo? Então, agora, foi orientado que passasse, por exemplo, até uma dica para vocês, né? Como meu pai tá tremendo, então foi orientado que passasse Durepox. Sabe aquela massinha Durepox? Em volta do talher dele. Para quê? Para que ele fique mais grosso e ele consiga pegar melhor, e também para que o talher fique mais pesado, impedindo que o tremor das mãos afete tanto. Então, o terapeuta ocupacional está para melhorar o cotidiano, a vida diária, o dia a dia do paciente. E o fisioterapeuta para ajudar ele a andar, a se reabilitar. O nutricionista realiza avaliação nutricional, direciona a educação alimentar. O psicólogo, que lida com questões emocionais do paciente. O fono, que é responsável pela reabilitação da fala e da linguagem. Tá? E então, se eu tenho um paciente que teve um AVC, e aí ficou com sequelas desse AVC, ficou acamado, não consegue mais andar, eu vou precisar de um fisioterapeuta. Se esse AVC também afetou a voz, eu vou precisar de um fono também. E aí, dessa maneira, a gente vai montando essa equipe multidisciplinar. O cuidador, tá? Que é de suma importância para essa equipe. Nunca esqueçam disso, da importância de vocês. Por quê? São vocês que... Opa, deixa eu ver quem mais está chegando aqui, um minuto. Deixa eu ver aqui. Só um momento, gente. Deixa eu só a Dani entrar aqui. Que eu aceito e demora um pouquinho. Para a pessoa entrar. Oi? Olá, Dani. Boa tarde, Dani. Boa Boa tarde. tarde, meu Deus. Eu só consegui entrar por conta da internet. Ah, essa internet hoje, mulher. Dani, mulher, você me abandonou mesmo no presencial. É isso mesmo que eu tô entendendo? Foi não, querida professora. É porque desde manhã que eu estava no meio do mundo resolvendo umas coisas, aí eu ia para a escola, só que aconteceu um imprevisto, não tive como ir. Eu tô com minha menina meio adoentada, aí por isso que eu não tive como ir. Entendi. Mas próxima semana espero a senhora por aqui.
Não, prometo, a próxima eu vou. Com Deus certeza. quiser, vai dar certo. É, Mas já deu, né? que vim aqui, não vai ter ação da igreja próxima semana. Dona Joyce, se Deus quiser, vai estar melhor da coluna. E aí vamos conseguir todos voltar para o presencial, se Deus quiser. Olha só, Dani, a gente está falando hoje. Como? Segunda-feira estarei aí. Se Deus quiser. É nóis, Joyce. É nóis! Olha só, Dani, a gente está falando hoje sobre o capítulo 9, capítulo 10. Falamos aí do que é equipe multidisciplinar, né? Uma equipe formada por diversos profissionais da área da saúde, de diferentes especialidades, trabalhando em prol de promover qualidade de vida, saúde e bem-estar para o paciente. Que o que define quais profissionais vão compor essa equipe multidisciplinar é a necessidade, a patologia do paciente. E agora vamos falar do cuidador dentro da equipe multidisciplinar. Já falamos dos outros profissionais, como fono, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicólogo, enfermeiro, nutricionista, médico. E agora vamos falar do cuidador. O cuidador, galera, é aquela pessoa que passa a maior parte do tempo com o paciente. É a pessoa que tem maior contato com ele. Então, são vocês que têm um número muito vasto de informação sobre ele. E aí vocês precisam sempre se comunicar com o resto da equipe para passar essa informação. São vocês que veem como é que está a frequência do xixi, do cocô, por exemplo, a cor desse xixi, a consistência desse cocô, que muitas vezes é super importante. São vocês que conseguem ver se o remédio novo está fazendo efeito, ou se aquele remédio teve algum efeito colateral. São vocês que conseguem observar mais rapidamente o surgimento e o desaparecimento de sintomas. Então, vocês têm muito que acrescentar à equipe multidisciplinar, tá certo? Então, por isso, o cuidador deve sempre participar das decisões, como qualquer outro profissional. É importante também que vocês, quando for uma consulta, por exemplo, se a família não tiver todas as informações do paciente, for aquela família que não convive tanto assim com ele, é interessante que vocês entrem nessa consulta, tá? Então, vocês são de suma importância. E aí, retornemos aqui para a pergunta do início da aula. Qual a importância do cuidador dentro da equipe multidisciplinar? Agora que vocês já sabem o que é uma equipe multidisciplinar, qual a função de todos esses profissionais da equipe multidisciplinar? Qual a importância do cuidador dentro da equipe multidisciplinar, galera? Eu acho que a importância do cuidador é passar as informações do dia a dia, do que ocorre com o paciente, no caso o idoso ou a criança. Eu acho que é a pessoa mais indicada a relatar sobre questionamentos de comportamento, de saúde em todo o contexto, né? Com o restante da equipe. Exatamente. Essa pessoa que faz o elo, muitas vezes, entre a família e a equipe multidisciplinar, o próprio paciente e a equipe multidisciplinar. Então, vocês precisam estar sempre em constante comunicação com o restante da equipe, para passar o dia a dia do paciente, para dizer ao fisioterapeuta, por exemplo, se os exercícios que ele deixou para você executar. Muitas vezes, o outro profissional, muitas vezes, vai precisar da ajuda de vocês para que o tratamento dele dê certo. O fisioterapeuta não consegue estar todo dia com o paciente, mas você consegue. Então, muitas vezes, ele vai te ensinar a fazer o exercício e vai pedir para que você aplique com o paciente. Então, é você que vai conseguir relatar para ele a evolução.
se vocês estão se adaptando ou não àquele tratamento, àqueles exercícios. O fono vai deixar exercícios para você executar com o paciente. Então, vocês são de suma importância para que o tratamento dê certo. Porque muitas vezes vocês vão ser executores desse tratamento. Tá? E aí, galerinha, eu trago para vocês agora uma situação, tá? A situação de Danilo. Danilo, um jovem de 32 anos, sofreu um grave acidente de trânsito. O rapaz ficou com várias sequelas. As sequelas são: teve os movimentos dos membros do lado esquerdo do corpo paralisado. Ou seja, o lado esquerdo do corpo de Danilo não mexe nada. E por isso não consegue desenvolver atividades cotidianas sozinho. Além disso, Danilo, ao bater com a cabeça, sofreu um dano cerebral que afetou a sua fala. Por todas essas situações, o rapaz encontra-se em um processo depressivo. Por isso, não se sente mais útil e funcional, pois não se sente mais útil e funcional. Vamos montar a equipe multidisciplinar de Danilo. Quais profissionais são necessários para auxiliá-los? Então, se escutem. Antes de falar, escutem. Tá? Baseados nesse estudo de caso, nessa situação, eu vou dar um tempo, não é para falar agora, eu vou dar um tempo para que vocês montem a equipe multidisciplinar de Danilo, baseados no que vocês acham. Eu acho que Danilo precisa de tal e tal profissional, certo? E aí depois eu vou dar a oportunidade de vocês compartilharem a equipe multidisciplinar que vocês montaram. E aí a gente vai fazendo esse comparativo. Pode ser que Joyce veja a necessidade de um profissional, que Dani não veja a necessidade desse mesmo profissional. E aí a gente vai montar, vocês vão montar de vocês e a gente vai compartilhar. Entenderam? Ok, Bruna. Querem que eu deixe projetado a situação? Sim, por favor. Pronto. Então, vou dar um tempinho para vocês. Qualquer dúvida, só chamar. Estou aqui. Professora, Oi. nesse caso a gente vai só falar o que ele vai precisar, tipo o nome de cada um deles, de cada profissional. Isso, você vai dizer, ele precisa de tais e tais profissionais, por tais e tais motivos, tá? Certo. Então, se você botar que ele precisa de um nutricionista, você tem que me dizer por quê. Ele precisa de um nutricionista por tal coisa, professora. Certo. Por tal motivo. Eu posso falar? Segura. Eu dei um tempinho pro pessoal. Eu vou escrever. Eu dei um tempinho pro pessoal fazer, escrever, exatamente.
2 minutinhos, tá, galera? Professora, Terminaram? eu terminei. Pronto, vamos começar. Momento. Deixa eu abrir aqui. Quem foi que disse que terminou? Eu. Vamos lá, analise. Que profissionais você colocou na sua equipe multidisciplinar para Danilo? Professora, eu acho assim, quando você vai sofrer um tipo de acidente desse, você vai ter socorro. Como? Quando a pessoa sofre um tipo de acidente desse, você vai ter um socorro. Certo. E o primeiro médico a atender o paciente é um clínico geral. Sim. Ele irá avaliar o meu paciente e irá me dizer quais serão os profissionais e irá montar a minha equipe Disciplinar. Isso. Então, eu acho assim, que no meu ver, seria um ortopedista, um psiquiatra, um psicólogo, um Psiquiatra, psicólogo, fisioterapeuta, fisioterapeuta, acho que só esses mesmo. um médico, um psicólogo, um fisioterapeuta e um psiquiatra. Certo? Isso. Ok, Alice, obrigada. Dani, terminou? Sim, Fala aí pra mim, quais profissionais compõem a sua equipe? certo. Pelo que eu li no texto, né, que a senhora colocou, que você colocou aí, que já se trata de um paciente que já passou por um atendimento psiquiatra ou médico. Então, eu avaliando o que iria precisar para o dia a dia, para o tratamento do Danilo, a princípio, primeiro seria o fisioterapeuta, né, para auxiliar ele em seus movimentos através de massagens, de exercício físico, para atuar na evolução do dia a dia dele, né? Teria, o segundo seria o fonoaudiólogo, para auxiliar na sua dicção, para que o paciente tenha mais segurança quando for se comunicar. E o terceiro, o terapeuta ocupacional, para trabalhar nele a questão de uma atividade diária que possa desenvolver nele, mostrar para ele que ele é capaz e que ele pode evoluir.
entendeu? Em questão de como é que eu posso dizer, de uma atividade diária, seja através de um desenho, através de uma terapia, uma atividade, né, que ele possa desenvolver tanto a parte psicológica como física, para ele não se sentir inútil, Sim. para elevar a autoestima dele, né? Porque nesses casos o paciente ele fica bem debilitado, não só físico como psicológico, né, dele. Ele se sente inútil, acha que é um peso para todo mundo, ficar dependendo de todo mundo. Ótimo. Então, para você seria um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, um fono, quem mais? E o fisioterapeuta, um fono e o terapeuta ocupacional. Porque, pelo que eu entendi no texto, que ele tinha sofrido um acidente que os próprios médicos já tinham relatado em seus laudos as sequelas que ele ficou, né? Então, Isso. pelo que eu entendi, que no dia a dia, para o seu tratamento, iria precisar desses 3 profissionais. E completando esses 3 profissionais, teria que ter o cuidador, porque o cuidador, como você bem falou aí, que o cuidador ia ter essa função. Na ausência do fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, iria auxiliar, né? Nessas atividades diárias. Então, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fono e cuidador. Isso, positivo. Valeu, Dani! Quem Valeu, mais? gatinha. Jaqueline, vai lá, Jaque. Eu acredito no fono, a princípio, né, também, claro, porque para que ele exercite a fala e volte a falar normalmente, a Certo. fisioterapia, nesse caso, será importante para ele, para que ele exercite a coordenação motora dele. O Certo. psicólogo, porque devido ele já vai estar abalado em si. Então vai ser uma barra para ele, né? Passar por tudo isso. Então, com certeza, um psicólogo e o psiquiatra para poder passar uma educação. E eu Certo. acredito que uma nutricionista, porque devido no que ele não vai saber falar, então ele vai precisar de uma alimentação balanceada. Sim. Surgiu, Exatamente. E claro, a Exatamente. gente, né? Cuidador. surgiu aí um profissional que ainda não tinha aparecido, né? O nutricionista. Então, Porque nesses aspectos, a questão da alimentação, como tem a dificuldade de deglutir, precisa-se, sim, de um profissional da área de nutrição. Então, para a Jaqueline é um nutricionista, um fisioterapeuta, um cuidador e Psicólogo, psicólogo, psiquiatra. os dois. Psicólogo e psiquiatra. Ok. Fisioterapia e o fono. Fisioterapia. Ótimo. Vamos lá, Joyce. Eu, cuidador, para auxiliar nele no dia a dia. Fisioterapeuta para ajudar ele a voltar aos movimentos. O fono para ajudar na fala e a terapia ocupacional. Então, fono, fisio, terapeuta, terapeuta ocupacional e cuidador. Isso. Ok. Maria José. Aí precisa do terapeuta, do Certo. fonoaudiólogo, do psicólogo e do cuidador. Do cuidador. Cuidador, Nutricionista também, né? nutricionista, cuidador, fono, fisioterapeuta e psicólogo. É isso, Maria? Sim. Obrigada, Bruna. É. Ok, Maria José. Bruna?
Então é isso mesmo. Vocês perceberam que a equipe multidisciplinar de vocês foi se complementando? É verdade, Bruna. A equipe multidisciplinar de vocês foi se complementando. Foram aparecendo profissionais novos. Então, o Danilo precisa aí de cuidador, do fisioterapeuta, tá? Porque ele teve paralisia dos membros. Do terapeuta ocupacional, porque ele não consegue realizar atividades cotidianas sozinho. Ele sofreu um dano cerebral, o que afetou a fala dele. Então ele precisa de um fono. Só que aí ele precisa de um profissional aí que ninguém se tocou. De um neuro. Ele teve um dano cerebral. Bateu com a cabeça, então ele precisa de um neuro, né? Se acompanhado pelo neuro. Nutricionista, com certeza, porque como vocês bem falaram, ele precisa deglutir. Fiquei feliz porque vocês adicionaram o psiquiatra. Viram que ele tem um processo depressivo. Então, muitas vezes, só o psicólogo não dá conta. Ele precisa de um psiquiatra. Arrasaram nisso aí. Tá certo? E aí a gente entra na comunicação. Bruna, só fazendo uma observação. O bom, porque cada uma fez uma avaliação, uma observação de forma diferente, né? Eu citei 3 profissionais, aí já teve outra que teve uma visão mais ampla, né? Que viu mais necessidade de outras especialidades. Então, é como você bem falou. Tudo se casou, no final, tudo se casou bem direitinho, né? Conforme a necessidade do paciente. Isso. E aí eu gosto desses estudos de caso, porque a gente vai aguçando a nossa visão, sensibilizando a nossa visão. E aí a gente vai treinando esse olhar para identificar com mais rapidez e com mais facilidade essas necessidades, tá? E aí a gente entra em comunicação. E aí eu queria saber de vocês, é possível cuidar de alguém sem se comunicar com ele? É possível, Não. só é difícil. Alguém disse que não é possível, mas alguém disse que era difícil, mas era possível. Professor Jaqueline, eu falei, é possível, mas é difícil. Jaque, em que situação, como assim você acha que é possível? Professora, ó, eu acho uma pessoa que, digamos que ele não tem como se comunicar com a gente. Então a gente tem que cuidar. Eu falo nesse sentido, se for um paciente que não se comunica, tudo seja a família que fale, entendeu? Então é difícil, mas é possível de cuidar. Quando você diz que não se comunica, você está se referindo à fala? Tipo, um paciente que não fala? Que não fala, não faz gestos, tipo isso. Porque tem paciente que não fala, mas ele faz um gesto com o olhar, com a mão, alguma coisa. Agora aqueles que não faz gesto de nada, que é muito debilitado realmente, não fala, não faz gesto com nada. É impossível se comunicar, mas é possível de cuidar. Entendi. Alguém aí concorda com a Jaqueline? Sim, com certeza. Alguém discorda? Quando eu falei que não havia condições de se comunicar, foi no sentido quando já é um paciente, como já que fez a observação aí, quando já é um paciente bem debilitado, que ele não consegue manifestar nenhum tipo de reação. Realmente, nessa situação que eu me referi, não consegui se comunicar. Mas como Jaque bem falou, que através de um aperto na mão, através de um olhar, através de um piscar de olho, isso aí já é uma comunicação do paciente com o cuidador ou médico. Exato, tá? Antes da gente
de eu falar a minha opinião sobre se é possível ou não aí cuidar, se comunicar, vamos entender o que é comunicação, tá? Mas antes eu gostaria de dar boa tarde, Ediclésia. Boa tarde, Ediclésia. Boa tarde, professora. Eu estava arriada aqui porque sem WhatsApp, sem Facebook, sem nada. E agora? Aí meu menino foi falou assim, mãe, mas não é pelo aplicativo. Espera aí que eu vou já entrar. É, pelo aplicativo. O aplicativo não foi afetado. Pois é, graças a Deus. Graças a Deus, o aplicativo funcionou. Graças a Deus. Bem-vinda, Ediclésia. Nós falamos aqui no começo da aula sobre equipe multidisciplinar e agora vamos falar sobre comunicação. Vamos entender o que é comunicação, galerinha. Segundo o dicionário, a palavra comunicação significa partilhar algo, tornar algo comum. E é através da comunicação que os seres humanos, os animais, partilham informações entre si, tornando o ato de comunicar uma atividade essencial à vida em sociedade. Só que a gente precisa lembrar, eu não sei se eu já falei isso para vocês, mas 80% da nossa comunicação se estabelece por meio não verbal. Nós não podemos resumir a comunicação do nosso paciente para com o nosso paciente só ao que ele fala, só ao que ele gesticula. Nós temos que ampliar o nosso sentido de comunicação. Eu vi um vídeo ontem muito interessante. A gente precisa não só ampliar esse sentido do que é comunicação, mas nós precisamos também buscar soluções para a gente se comunicar melhor com o paciente. Ontem eu estava vendo o relato de uma filha, a mãe dela já é falecida, e aí a mãe dela teve ela, que me esqueci o nome da doença, mas a sigla é ela. E ela vai paralisando todo o seu corpo. Todo o seu corpo fica paralisado quando você tem ela. E a única coisa que você consegue mexer no seu corpo são os olhos. É a única coisa que você consegue mexer para o lado, para o outro, para cima, para baixo. De resto, nenhuma musculatura sua funciona. Nada, galera. Nada. Como é que você se comunica com uma pessoa dessa? Como vocês acham que se comunica com uma pessoa dessa? Que só mexe o olho. Verdade. Pois essa família encontrou uma maneira de se comunicar com a mãe. Porque ele tira os seus movimentos do seu corpo, beleza. Mas o seu cognitivo, a sua inteligência, ela está mantida. Minha gente, eu achei, é porque esse vídeo que eu vi foi no Instagram. Mas eu vou ver se eu consigo compartilhar com vocês no grupo quando o nosso WhatsApp voltar. Gente, simplesmente elas pegaram uma tabela com um alfabeto. E aí a tabela tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sabe? Os números. Colunas e linhas. Você não vai só dar aula de 7 horas? Eu consegui funcionar, elas entraram normal pelo aplicativo, não sei. Volta! Ô, Nájila! Nájila, como você vai pegar? Sim, abra lá. Assim que eu vou entrar aqui, eu vou tentar um 20, 21. Vou tentar gerar aqui. Viu? E aí, gente, é uma tabela com linhas e colunas. Minha gente. Tipo assim, coluna 1 tinha A, B, C, D. Coluna 2, E, F, G, H.
coluna 3. Sabe assim o alfabeto? E aí elas ficavam assim, com a mão direita positivo, a mão esquerda negativo. E a mãe ia mexendo só o olho, assim, ó. Se ela mexia o olho 3 vezes para a direita, aí ela queria estar na coluna 3. Aí ela dizia, coluna 3, se for coluna 3, olhe para a direita. Aí a mãe olhava para a direita, então era coluna 3. E aí se ela baixava o olho 3 vezes, então era coluna 3, linha 3. Qual é a letra que está na linha 3? É a letra I. Aí elas batiam lá, coluna 3, linha 3, letra I. Mãe, é a letra I? Se for a letra I, olhe para a direita. Aí a mãe olhava, positivo. E aí elas iam anotando, letra por letra, até formar uma frase. Olha aí, olha só. A mãe não se mexia, mas só mexia o olho. E elas encontraram uma maneira de se comunicar. Sabe o que é mais interessante dessa história toda? A mãe escreveu, antes de falecer, 3 livros de poesia. A família publicou 3 livros de poesia dessa mulher. Não é interessante? Incrível, né? Incrível. Gente, não é possível cuidar sem se comunicar. Não é possível. Lembra que a premissa do cuidado é a descoberta da necessidade do paciente. A gente viu na nossa primeira aula que a gente só cuida quando a gente descobre a necessidade dele. Como é que eu descubro a necessidade dele se eu não me comunico? Só que a gente tem que sair da caixinha, abrir a cabeça e entender que existem múltiplas formas de se comunicar. E aí a gente precisa ser mais atento, mais empático, para entender os sinais que o nosso paciente dá. Eu fiquei maravilhada. Eu vou tentar, não sei se eu consigo enviar o link para vocês assistirem. Eu sei que não dá para baixar, né? Não dá para baixar o vídeo porque é Instagram. Tá todo mundo o pessoal está me escutando? O Joyce está dizendo que não me escuta. Eu estou lhe ouvindo. Eu estou ouvindo. Termina 7, amiga, né? É, precisa que termine. Termine um pouquinho antes, por favor. Tá. Joyce, falar aqui com ela. Agora há pouco eu estava assim também, aí eu saí do aplicativo, aí quando eu voltei, voltou ao normal. Então, vamos aí, aqui ver quais tipos de comunicação a gente tem. A comunicação verbal, que é a fala, que é pessoalmente, rádio, televisão, telefone. A escrita, que é o livro, jornal, braille. Braille é comunicação escrita, galera. A linguagem não verbal, que é a linguagem corporal. Língua brasileira de sinais, olhar, gestos, mímicas. Tá bom? Então, essas são as diversas maneiras de comunicação. A gente precisa entender que as dificuldades de comunicação podem estar associadas a várias coisas, a doenças também. Como, por exemplo, um AVC, uma
demência, um distúrbio que pode causar afasia. O que é afasia, professora, pelo amor de Deus? Dificuldade de fala. Todo tipo de dificuldade de fala é denominada afasia, tá? E aí, quando lidamos com esse paciente que tem essa limitação na comunicação, cabe a gente ter paciência, calma, atenção, compreensão, empatia. Cabe a nós encontrar maneiras de entendê-lo, de se comunicar com eles, tá? Devemos sempre lembrar que a comunicação vai além da palavra. Gente, a comunicação é um toque, é um aperto de mão, é uma expressão facial. Gente, se você tem um paciente que não fala, mas ele está com uma expressão facial de dor, você vai entender. Vai ou não vai? E aí você vai passando a mão no lugar, pedindo para... Aperta a mão, segura a mão dele, diz... Eu vou botar a mão na barriga. Se a dor estiver na barriga, aperta minha mão. E aí assim você vai identificando onde está essa dor. Ampliem o sentido de comunicação, porque não dá para cuidar sem se comunicar. Observação. Observe sempre as limitações do paciente antes de escolher a melhor maneira de se comunicar. Leve em consideração a subjetividade. Leve em consideração a individualidade do paciente. Se eu tenho um paciente que teve um AVC, só que antes do AVC ele era uma pessoa que tinha super estudada, mestrado, doutorado, não sei o que, a capacidade cognitiva dele é diferente da capacidade cognitiva de um paciente na mesma idade, mas que não tem nem o ensino fundamental completo. O que eu aplicar com esse paciente que tinha mestrado, doutorado, super estudado, provavelmente não vai dar certo com um paciente que não tinha nem o ensino fundamental completo e não sabia ler. Então, eu tenho que levar em consideração isso, tá? Por quê? Porque a comunicação efetiva gera interação, ela gera laços de confiança, tá? As palavras usadas nessa interação devem ser coerentes com a faixa etária do paciente, com o grau de escolaridade dele. Você não dá para você usar uma linguagem rebuscada para falar com uma criança. Então, vá adaptando a sua forma de se comunicar ao paciente, tá bom? E aí, como eu posso ajudar nessa comunicação? Use frases curtas e de fácil entendimento. Sempre que preciso, repita frases e palavras. Converse de frente com ele, permitindo que ele veja suas expressões, que ele leia seus lábios. Fale de forma pausada e calma. Use gestos e sorrisos. Ao fazer coisas para o paciente, dê nome a objetos e situações. Como assim? Olá, Dona Maria, bom dia. Agora nós vamos tomar banho. Vou pegar o pente para pentear o seu cabelo. Olha o pente. Olha aqui o seu perfume. Vamos passar perfume? Vá dando nome a ele, porque isso vai estimular a cabeça dele. Se é um paciente que tem Alzheimer, por exemplo, algum tipo de demência, isso é maravilhoso, porque vai estar fazendo com que ele pense, com que ele raciocine, com que ele associe nome à imagem, nome ao objeto. Isso é fundamental para ele. Escute músicas, elas estimulam sentimentos, emoções, memórias afetivas. Mostre respeito, carinho. Mostre interesse na conversa que ele está falando. Não critique ou chame a atenção dele caso ele erre uma palavra. Corrija com amor, com carinho. Trabalhe a associação de parentesco. Como assim? Para pacientes que têm Alzheimer, demência, isso é muito importante. Seu João, olha, quem vem comer aqui na hora do almoço com o senhor é Luiz. Luiz é seu neto. Filho da sua filha mais velha, Alice. Ele vem almoçar aqui com o senhor, tá certo?
Joyce voltou e se ela está conseguindo ouvir? Ixi. Pior que eu não sei o que é. Manda ela reiniciar o telefone. Eu pensei, ela tá aqui ainda, tem isso, né? E pior que não tem nem o WhatsApp. Oh, meu Deus, como o WhatsApp faz falta. Enfim. Alterações que podem ser encontradas na comunicação. Dificuldade de expressar ideias, a pessoa não consegue dizer o que ela quer dizer, a ideia que ela teve. Não entende a conversa ou parte do que está sendo falado. Dificuldades de entender o que está escrito. Prestem atenção a esses sinais. Isso são sinais e sintomas. Vocês precisam estar atentos a isso. Esses sinais e sintomas podem ser início de um Alzheimer, pode ser início de outro tipo de demência, tá certo? Pode ser que o paciente teve um AVC e nem sabe. Acontece. A pessoa perde o foco, fala sozinho, para a conversa no meio. Alterações na expressão de emoção, como por exemplo, tá no velório de um amigo dele, que ele amava muito, e ele ri, gargalha. Só que ele está num momento de muita felicidade e ele chora desesperadamente. E aí, caso os sinais sejam observados, a família deve ser comunicada de imediato para buscar tratamento. Audição versus comunicação. A perda auditiva pode afetar diretamente a comunicação com a pessoa. Porque se ela não te escuta, ela não responde a estímulos. Ela não responde a estímulo nenhum do ambiente. Então você tá ali. Se Dani tá ficando surda. E aí eu tô na rua, aí vejo ela. Dani! Ixi, menina, Dani foi-se embora. Nem falou comigo, nem me viu, ela não me ouviu. Se uma pessoa não ouve, ela vai se isolando do mundo. Porque já repararam que o nosso mundo, ele é muito visual e auditivo? Ele é extremamente visual e auditivo. Se você não vê ou você não escuta, você perdeu 80% da sua participação social. Já pararam para pensar nisso? Então, uma pessoa que não escuta, ela não consegue participar das conversas com os amigos direito. Ela não consegue receber uma orientação direito, então ela faz as coisas erradas. E aí as pessoas reclamam, ela fica com vergonha e vai se isolando. Então, a comunicação... Aí, vejam. Lembra que eu falei para vocês desde a primeira aula que nós somos seres biopsicossociais? E aí uma pessoa dessa, que está com uma dificuldade biológica, que é a perda da audição, começa a se isolar, começa a perder a convivência social. Consequentemente, começa a se sentir isolada, triste, inútil. Isso afeta o psicológico. Vejam, nós somos seres biopsicossociais. Nós não conseguimos nos desintegrar de jeito nenhum. E aí, quais são os sinais de perda auditiva? Ah, Maria, será que estou ficando surdo? Minha mãe disse que eu estou ficando mais surda a cada dia, que eu preciso urgentemente de um otorrino. E aí a pessoa perde. Ela diz que eu entendo tudo errado, as palavras que ela diz que eu entendo errado,
que eu não escuto direito. E aí a pessoa pede para aumentar o volume da TV, do rádio. Ela pede para você repetir várias e várias vezes a mesma coisa. Ela fica distraído ou fica isolado. Tá? Ela fica ali no mundo dela. Porque se ela não está recebendo o estímulo. Vamos dar um exemplo. Você está numa festa. Por mais que você não levante para dançar, quando tem uma música, uma batida boa, você não começa a bater o pezinho? Começa a se mexer? É ou não é? É ou não é? É, sim. Você está respondendo ao estímulo ambiental. Se você não escuta, você não responde ao estímulo, você não dança, você não se mexe. E aí você fica alheio a tudo que está acontecendo. A pessoa não responde quando é chamado. Como posso orientar meu paciente para melhorar a comunicação dele? Pedir para ele não ficar pigarreando, tipo... Orientar para ele se hidratar, orientar para ele não fumar, orientar para ele ter uma alimentação saudável. Orientar para ele fazer o movimento de bocejo, que ajuda no alongamento dessa musculatura. Tá? E aí eu trouxe duas situações. Essas aqui a gente vai resolver aqui na hora mesmo, tá? Não vou dar tempinho para vocês. Vamos pensar juntos. Situação 1. Lembrando que, detalhe importante, seu João dessa situação 1, semana que vem seu João vai voltar, viu? Só que aí nós vamos olhar para seu João sobre outra perspectiva. Por que, professora, você vai trazer o mesmo estudo de caso? Você vai trazer o mesmo paciente? Para que vocês entendam que o mesmo paciente tem necessidades em vários aspectos. Que você precisa estar atento a essas necessidades múltiplas e precisa atender esse paciente de forma global, de forma integral. Precisam conseguir ter capacidade de atender esse paciente nas múltiplas necessidades que ele tem. Certo? Então, na aula que vem, em outro assunto, sobre outra perspectiva, seu João volta. Então, guardem seu João no coração, tá? Seu João tem 68 anos, baixa escolaridade, lê pouco, assina apenas o nome. Há pouco mais de 3 meses, seu João sofreu um AVC e está com dificuldades de fala, o que se agrava por conta de dificuldades auditivas pré-existentes. Quais os meios você usaria para melhorar a comunicação e a qualidade de vida de seu João? Como você se comunicaria com seu João? Seu João, 68 anos, baixa escolaridade, lê pouco, assina apenas o nome, teve um AVC, e aí ele tem dificuldades de fala, que se agravam por conta das dificuldades auditivas que ele tem. Então, como você se comunicaria com ele? Pela escrita. Seu João lê pouco. Eu, através do toque, do gesto. Toque, então, olhar, apertar a mão. Através do gesto. Gestos, olhares, imagens. Várias imagens. Quadros com imagens. O remédiozinho marcado com imagem. Álbum de fotografias, quando há na família. Exato. Situação 2. Marina é uma menina de 10 anos que não fala. A criança tem um laudo de autismo, ou seja, é um autista não verbal.
Apesar de não gostar de contato físico, Marina gosta muito de brincar com jogos de Lego e também gosta de desenhar. Aprendemos na aula de hoje que não é possível cuidar sem se comunicar. Como você estabeleceria comunicação com Marina? Através do desenho. Tudo que você quisesse falar com ela, tipo, se você quisesse chamar ela para tomar banho, você ia desenhar? Não, iria utilizar objetos no qual ela entendesse que ela fosse tomar banho, tipo pegar uma toalha, de alguma forma sinalizar o que eu iria fazer com ela, entendeu? Algo que, tipo, tomar banho, comer, atividades do dia. Meu amor, boa noite. Só um momento, gente. A professora Nádia. Sala 1. Boa noite, não tem ninguém. Sala dos professores. Já que ela gosta de brincar, professora, e eu levo ela na brincadeira também, né? Só ela brincando, tomar banho. Verdade. Você na hora do banho, um lugar mais divertido, levar brinquedos. Expor a rotina de brinquedo seria fundamental, né? Como? Nesse caso, eu acho que o brinquedo seria fundamental, porque como ela gosta de brincar, então tem que ter brinquedo, todo jeito. Isso, tem que ter brinquedo. E aí, usar do artifício do desenho também. A rotina de Marina, por exemplo, pode ser toda desenhada. Sim. Tá? E aí, o que a gente viu na aula de hoje? Nós vimos o que são equipes multidisciplinares e seus objetivos. O papel do cuidador dentro da equipe multidisciplinar. A importância da comunicação para a promoção do cuidado. Na aula que vem, nós vamos quebrar um pouco essa ordem dos capítulos, tá certo? Eu vou dar, a partir da semana que vem, eu vou dar para vocês capítulos complementares. Então, na semana que vem, nós vamos ver capítulo 11, promoção da saúde e qualidade de vida, e capítulo 15, rotina, a importância da rotina. Então, semana que vem, nós vamos ver capítulo 11 e capítulo 15, certo? Certo. 11 e 15. Então, nós vamos entender as diferentes formas de promover saúde e qualidade de vida para o paciente, as diferentes faixas etárias, como a gente promove qualidade de vida na infância, na adolescência, na velhice. E vamos entender também a importância de se estabelecer uma rotina. Vamos entender que a rotina ela é uma forma de promoção de qualidade de vida. Tá certo? Certo. Então, vamos para frente. Porque a única pessoa que deu certo andando para trás foi Michael Jackson. E o caranguejo? O caranguejo tá do lado. Eu pensei que era do lado, mas já o dano é para trás. Caranguejo vai pro lado. Quando você enfia a mão no buraco para pegar ele vai para trás. Não vai pro lado, não. Ele só vai pro lado quando tá fora do buraco. Vamos lá, olha só. Eu vou chamar apenas quem eu não botei presença, tá? Diana, Helena, Isabela, Larissa, Maria Luísa, Maria Michele, Rayane, Sueli, Veronilda e Soraya. O restante eu vou ter presença em todas.
Ok, querida professora. Não, Ok, querida professora. Então é isso, galera. Ficou alguma dúvida sobre a aula de hoje? Não. prof, estava tudo ótimo. Ótimo. Então, muitíssimo obrigada pela companhia. Espero ver vocês semana que vem aqui no presencial, tá certo? Então, uma boa semana para todo mundo. E até semana que vem. Valeu, meu povo. Tchau! Tchau, professora. Boa noite. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Eu não vejo a hora de ir presencial. Coloquei sim, Aniclésia. Coloquei sua presença. Tchau, Bruna! ótima semana.